Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Prof. Bruna. Hoje nós vamos dar continuação, tá? Nas nossas aulas que são sobre os sistemas, ok? Lembrando que sempre ao final das nossas aulas haverão as atividades que devem ser enviadas para o e-mail da prof, certo? Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o sistema excretor e urinário. Vamos começar então, pessoal. Vamos dar início com a composição. Então, o sistema urinário, ele é composto pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Então, observando a imagem aqui do lado, pessoal, vocês vão ver onde cada um deles está localizado, tá? Onde estão os nossos rins, onde estão os uréteres, a bexiga e a uretra, certo? Então, a partir de agora, a prof vai começar a especificar, tá, as funções do sistema urinário, tá? Para que ele serve, os órgãos, enfim, a importância do nosso sistema, certo, gente? Então, gente, as funções, certo? A prof vai falar um geral e depois a prof explica melhor. Então, filtrar o sangue para eliminar substâncias tóxicas. Então, essa é uma das funções. Então, ele tem que filtrar o sangue para eliminar substâncias tóxicas. Excreção da urina, tá? Depois a prof vai mostrar como a urina é composta. Reabsorção de água e sais. Então, gente, olha a importância do rim, galera. Não deixem de perder tanta água e sais minerais do nossa urina. Então, ele faz a reabsorção, tá? Outra coisa, ele tem função homeostática, tá, gente? Então, assim, ó, homeostática, gente, homeostase, tá? Quer dizer equilíbrio, pessoal, equilíbrio interno do nosso corpo, ok? Então, equilíbrio interno dinâmico. Homeostase significa equilíbrio interno dinâmico, gente. Como que ele equilibra o nosso corpo, pessoal? Controle da pressão. Pressão sanguínea, gente, certo? Então, agora a prof vai explicar como o nosso rim pode controlar nossa pressão sanguínea, ok? Gente, dentro da homeostática, está a osmolaridade tecidual. O que é osmolaridade, gente? Água, tá? O que é isso? O nosso rim pode controlar a quantidade de sais que são encontrados no nosso sangue e que podem fazer parte dos nossos tecidos. Por isso, ele acaba controlando a quantidade de água também, pessoal, tá? Dentro dessa função homeostática, também é encontrado o pH plasmático, gente, tá? Certo? Então, o nosso rim pode ter todas essas funções, pessoal. O nosso rim também tem função endócrina, pessoal, certo? Então, prestem atenção. O rim, ele pode liberar hormônios, gente? Sim, ele pode. Ele e a medula óssea, tá? Produzem um hormônio chamado eritropoetina, tá, gente? Lembrando que não é só o rim e a medula óssea produzem esse hormônio, tá? Essa eritropoetina controla a produção de hemácias, tá? Na própria medula óssea, gente, tá? Então, uma função endócrina do rim é produzir a eritropoetina, certo, gente? Então, gente, essas são algumas das funções, certo? E agora, no decorrer da aula, a prof vai explicando cada uma delas com mais luz. Então, gente, a anatomia do nosso sistema urinário. Então, essa imagem de novo, pessoal, destacando onde está a nossa veia cava inferior, a suprarrenal, a veia renal, a artéria renal, o rim, a aorta, o uréter, a bexiga e a uretra. Pessoal, prestem bem a atenção aonde cada setinha tá ligando em cada parte do nosso corpo, tá? Para vocês entenderem bem aonde fica cada membro, tá? Tá, pessoal, então assim, ó, o nosso sistema urinário, como a prof já falou, ele é formado pelos rins, tá?
que estão aqui, são dois, tá? Direita e esquerda. Gente, o rim mede aproximadamente 10 centímetros, gente, tá? 10 centímetros. Ó, e ele gasta 10% da energia do nosso corpo. Só para vocês terem uma noção. O nosso coração, como exemplo, gasta 7%. Então, o rim gasta mais, gasta 10%, gente. Então, vocês imaginem só. Gente, aqui em cima do nosso rim, a gente tem as suprarrenais, tá, gente? Fica sobre o rim, por isso o nome suprarrenal, tá? Certo? Então, gente, aqui a gente tem a veia renal, a artéria renal, tá? Marcadinho, como vocês estão vendo. Gente, olha que interessante. Saindo de cada rim, a gente tem uma coisinha chamada bacinete, tá? Que vai recolher a urina. Gente, ele recolhe a urina e leva por um tubo chamado... Qual é o nome do tubo? Uréter. Então, eu tenho o rim, eu vou ter os bacinetes, eu vou ter o uréter, tá? Gente, esses dois uréteres vão levar a nossa urina onde? Pra bexiga. Gente, quanto a bexiga pode armazenar de urina? Gente, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas, mais ou menos, a bexiga pode armazenar 700 a 800 ml de urina, tá? Não significa que a gente vai urinar os 800 ml de urina por dia, gente, tá? Uma pessoa pode urinar mais de 1 litro, ok? Tranquilamente, porque a urina pode estar sendo armazenada e eliminada a todo momento, tá? Só que assim, aquela vontade de urinar que a gente sente, gente, ela acontece mais ou menos quando a gente está com 300 ml dentro da bexiga, tá? Então, com 300 ml, os receptores são ativados e a gente já sente vontade de urinar, certo? Pessoal, depois da bexiga, temos quem? A uretra. Lembrando, pessoal, olha só, que a uretra do homem, gente, a uretra do homem, ela é comum a 2 sistemas, gente. O sistema reprodutor e o sistema urinário, tá? Então, do homem, a uretra é comum a 2 sistemas. Já na mulher, não, pessoal. A mulher tem um canal. O canal vaginal, que é para reprodução, e ela tem um canal para urinar, tá? Que é excreção, uretra, ok? Então, diferente do homem para a mulher. Gente, a uretra do homem tem cerca de 16 centímetros de comprimento. E a da mulher tem cerca de 5 centímetros de comprimento. Gente, é por isso que na mulher é mais fácil ter infecção urinária. Por quê? Porque é muito próximo a uretra da mulher, gente, tá? Então, estamos entendidos as diferenças? Certinho? Agora, pessoal, a gente vai estudar especificamente a anatomia do rim, pessoal. Então, gente, essa imagem aqui, ó, vocês olhem e imaginem que nós cortamos o rim no meio, tá? Ok? Então, aqui ele tá cortado e aqui do lado ele tá inteiro, certo? Cerca de 10 centímetros o... Então, pessoal, de 10 a 11 centímetros é o tamanho do rim, tá? Lembrando que uma das funções é a filtração do nosso sangue. Geralmente o sangue, ele chega por onde, gente? Por uma artéria, gente, que vai se ramificar, tá? Então é assim que o rim vai filtrar o nosso sangue, gente. E ele vai sair por uma veia. Então, uma artéria entrando e uma veia saindo, tá? Ele vai filtrar. Ele vai devolver umas coisas pro sangue e a veia traz de volta, certo? Como é que nós vamos dividir o rim, gente? Tá? O rim tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura externa. Ó, essa estrutura por fora aqui. Que é chamada de cápsula, pessoal. Ok?
internamente, ele é dividido numa região mais externa, pessoal, chamada de córtex, aqui à direita, bem embaixo, ok? Então, gente, assim, ó, sempre que vocês acharem alguma parte chamada córtex, tá? Significa a parte de fora, tá? E o rim possui essa partezinha que é chamada de córtex, ok? Temos uma parte mais interna ainda, pessoal. Aqui, ó, à esquerda, região medular, tá? Medula ou região medular. É a parte interna do rim, pessoal. Não tem como errar, certo? Outra coisa, pessoal. Eu tenho algumas outras regiões, pessoal, que tem esse formato aqui, ó. Parece uma piramidezinha aqui, ó. Aqui, ó, pirâmide, à direita, bem no meio, ó. Pirâmide. A gente dá um nome, pessoal, de pirâmide renal. Tá, gente? Pirâmide renal. O que que acontece? É aqui nessa pirâmide renal, gente, nessa região aqui roxinha e mais pra fora na região do córtex, gente, onde a gente encontra as unidades funcionais filtradoras, unidades funcionais filtradoras, gente, que são chamadas de quê, gente? Néfrons. Prestem atenção nesse nome que a gente vai falar muito sobre eles. Então a gente vai encontrar os néfrons nas pirâmides, na região medular e no córtex. Então, néfrons na pirâmide, no córtex e na região medular. Então, ele vai se encontrar onde? Na parte do córtex e na parte da medula, pessoal. Tá? Aqui vai acontecer com uma grande quantidade de filtração do sangue, gente, tá? Eu vou filtrar e eu vou retirar o que eu não quero do sangue, gente. O que eu não quero desse sangue vai passar, tá? Vai passar na pirâmide, tá, gente? Que pode ser chamada de papila, tá? Essa pontinha aqui, bem a base à direita, pode ser chamada de papila renal. Vai passar aqui e quem vai coletar ela, quem vai coletar a urina, vai ser o cálice coletor, tá, gente? Cálice corretor renal, tá? Que tem um cálice menor e um cálice maior, gente. Então, cada região dessas, gente, da pirâmide, acontece filtração de sangue, tá? A ponta da pirâmide aqui, ó, é a papila, tá? A região coletora é o cálice menor e o maior, certo? Aqui no centro do rim vai haver a urina vai ser coletada, tá? E ela vai chegar numa região, gente, chamada de bacinete, que também pode ser chamada de pelve renal, gente, tá? Aqui, ó, à direita também pelve. Pelve é a mesma coisa que bacinete, gente. A urina vai chegar no uréter, aqui à esquerda, gente, representado em rosa bem clarinho. O uréter vai levar para bexiga e da bexiga vai direto para a uretra. Então, gente, ficou bem claro, certo? Agora, pessoal, a prof vai explicar com mais detalhe a vocês o néfron. Gente, o néfron é muito importante para a formação da urina, então prestem muita atenção aqui, gente, nessa partezinha que a prof vai explicar para vocês, gente. Então, o néfron. Tá, gente, esse aqui é o néfron. O que que é o néfron? Uma unidade filtradora do rim, tá? O rim possui milhares, tá? O néfron possui, parece uma boquinha aqui, gente, à esquerda, a cápsula renal. E essa região aqui, gente, destacado em verde, tá? Gente, nessa região destacada em verde, que vai passar o que é filtrado do sangue. Qual é a função do néfron, gente? Filtrar o nosso sangue. Vai tirar as impurezas, tá? Que são milhares, tá? Então, a gente tem a cápsula, que é chamada de cápsula renal, tá? A cápsula renal aqui dentro vai filtrar nessa região chamada de glomérulo renal, gente, tá? O glomérulo faz parte das artérias, gente, que a gente chama de arteríola, lembram? Então, a artéria tá trazendo sangue, ok? Sigam as setinhas, ó. Ele vai filtrar o sangue aqui nessa cápsula, ok?
Daqui, ele vai descer, ó, seguindo a setinha aqui nesse rosa, ó. O filtrado, ó, vai passar o filtrado dentro desse espaço aqui, pessoal, tá? Porém, pessoal, tem o túbulo contorcido proximal, tá? Por que proximal? Porque é próximo da cápsula renal. O túbulo vai devolver algumas coisas pro sangue, gente. O que que ele vai devolver? Água, sais minerais. Por quê? Porque a gente não quer perder isso que faz bem, né? Então, o túbulo contorcido proximal tem como função reabsorção das substâncias úteis. Aqui, ó, esse primeiro quadradinho cor-de-rosa, tá? Essa aqui agora já no verde, gente, a alça néfrica. A alça néfrica reabsorve um pouquinho de água, pouquinho, e devolve, tá? E temos logo aqui em laranja o túbulo contorcido distal. Por que distal, gente? Porque fica distante da cápsula renal. Nesse túbulo contorcido distal, gente, acontece a absorção também, mas também acontece eliminação, tá? Eu posso eliminar diretamente para o túbulo contorcido distal. Daqui vai para o ducto coletor, gente, aqui ó, bem à direita em verde, tá? O ducto coletor também realiza a reabsorção de água, aqui ó, H2O, tá? Através desse ducto condutor é que vai levar a urina pro uréter, tá? Então tá, gente, vai passar por todo esse caminho até chegar à bexiga, ok? Tá, gente, onde é que o néfron, aonde ele está localizado no rim, gente? Gente, observem que a prof já tinha falado que o rim tem uma parte de medula, lembram? Tá, então aqui, gente, bem embaixo, ó, tem um rim e aqui uma parte mais interna do rim, né, gente? O néfron, ele se encontra aqui, ó, tá? Essa imagem aumentada, certo? Então, pessoal, esse é o processo de formação da urina no néfron, tá, gente? Gente, aqui, ó, o néfron, tá, gente? Ó, aqui, ó, a gente tem essa cápsula aqui, ó, bem no centro dessa imagem. O néfron, gente, tá envolvido por vários vasos, ok? Gente, o que está em vermelho nessa imagem, esses vasos aqui que parece que estão enrolados em vermelho, gente, são as arteríolas, que são artérias pequenas. E os azuis, pessoal, são as vênulas, tá? Lembrem lá da outra aula que fala de artérias e vênulas, tá? Nós temos vários aqui, tá? Nós temos as arteríolas e as vênulas, certo, gente? Agora a prof vai explicar para vocês, gente, como acontece especificamente a filtração do nosso sangue, tá? Gente, olha só, a gente tem cerca de 800 mil até 1 milhão de néfrons espalhados no nosso rim, sempre filtrando o nosso sangue a todo momento, gente, tá? Quanto sangue passa no nosso rim, gente? 1,6 mil litros de sangue, gente. Aí vocês vão me perguntar, a gente tem tudo isso de sangue, prof, dentro do corpo? Não, gente, a gente não tem. Porque o sangue tá sempre circulando, né, gente, pelos rins, certo? Mas todo o sangue que passa pelos rins, gente, todos esses 1,6 são filtrados? Gente, não. Desses 1,6 mil litros que passam, gente, apenas 180 litros por dia, gente, são filtrados. Então, olha só. Se só 180 litros são filtrados, gente, cadê o resto? A gente vai produzir 180 litros de urina? Não, gente, a gente não vai produzir tudo isso. Por quê? Porque a função do néfron não é apenas produzir a urina, gente. Mas sim, gente, o que é filtrado, grande parte é reabsorvido, gente. Então, o rim filtra do sangue, ok? Produz em forma de urina, na forma de urina, tá? 1,5 litro de urina por dia, mais ou menos,
tá? Isso depende da quantidade de água que as pessoas bebem, ok? Grande parte da maioria, gente, a maioria, 99% do que é filtrado é reabsorvido. Então, gente, vocês têm que entender agora o que a prof vai explicar nesse esquema aqui, tá? Uma das funções do néfron, pessoal, além de produzir urina, é também reabsorver substâncias, gente, ok? Então, vamos ver aqui de forma, nesse esquema aqui, como funciona a filtração e o néfron, certo, gente? Então, agora vamos entender bem direitinho, certo? Primeira coisa, gente, vamos entender aqui, ó, a estrutura do néfron, certo? Ó, vocês vão anotar, prestem atenção. Tem essa estrutura aqui, gente, em azul, fazendo a volta, tá? Cápsula. Parece uma cápsula, né, gente? Ó, cápsula renal. Gente, em provas, geralmente, vocês podem encontrar nos livros, desculpa, com o nome de cápsula de Bowman. Mas agora o nome é cápsula renal, gente, ok? Essa região aqui, gente, filtra. É aqui que ocorre a filtração do sangue, certo? No caso, vai filtrar uma artéria, gente. Uma artéria pequena, tá? Que é chamada de arteríola, tá? Que é de calibre menor, gente. Sempre pequena, ok? O que que entra aqui? Uma arteríola aferente, gente, ó. Aqui tá, ó, a esquerda, arteríola aferente. Ela vai se aglomerar, gente. Ela vai se juntar aqui dentro da cápsula e vai virar essa estrutura chamada de glomérulo renal, gente. Não tem como errar. Certo? Então, qual é o nome da estrutura? Cápsula renal. Gente, a cápsula renal mais o glomérulo renal, a gente dá um nome, chamado corpúsculo renal. Então, vão acompanhando aqui, ó, bem direitinho onde a prof tá marcando, tá? Gente, por que a arteríola, ela se junta aqui dentro, tá? Gente, vamos pegar um exemplo. Vocês lembram que a arteríola são vasos sanguíneos, né? Eu tenho que filtrar o sangue, gente, né? É mais fácil, gente, eu filtrar quando o vaso tá bem esticado ou eu filtrar o sangue quando o vaso tá todo enroladinho, aglomerado? Pensem, como é mais fácil? Aglomerado ou esticado, gente? Aglomerado. Por quê? Porque aglomerado eu consigo filtrar mais coisas, tá? Passa mais vezes ali, certo? Entendido? O que que vai acontecer? Como aqui dentro, gente, tem mais pressão do que a cápsula, a tendência é que as substâncias saiam do sangue, daqui do glomérulo, gente, e vão para onde? Para a cápsula, tá? Que substâncias são essas, prof? Gente, por exemplo, a água, tá? Os sais minerais, como o sódio, tá? A glicose, aminoácidos, tá? Tenho substâncias boas, gente, que vão ser reabsorvidas para o nosso corpo. Mas eu também tenho, gente, tenho ureia que eu quero eliminar, que vai sair lá na urina, tá, gente? Pessoal, vai passar por aqui, nunca vai passar proteínas com hemácias, gente. Não confundam, tá? Nunca vai passar, certo? Gente, qual é o nome da substância que vai ser filtrada? Substância que sai do sangue e fica aqui dentro do néfron, gente. Ela é chamada de filtrado. Não tem como errar, gente, o que é o filtrado. É o que foi filtrado do sangue dentro do néfron, gente. Tá? Então, a gente pode chamar também de filtrado glomerular. Enfim, gente. Aqui a prof vai ter, vocês estão vendo o túbulo contorcido proximal, certo? Pessoal, a gente tem o túbulo contorcido proximal e logo a gente tem essa parte comprida aqui, ó, verde. A gente chama de
alça néfrica, certo? Depois da alça néfrica, a gente tem outro túbulo contorcido, tá? Que é o túbulo contorcido distal. Por que distal? Porque fica longe da cápsula. E para finalizar, a gente tem aqui, pessoal, um ducto coletor, tá? Esse ducto que vai levar a nossa excreção para a bexiga, tá? Vai sair daqui já em forma de urina, gente, e vai direto para a bexiga, certo? Tá. Gente, entrou pela arteríola, aglomerou e vai sair por onde? Pela arteríola eferente, que vai diminuir ainda mais. E aí se torna um capilar, certo? Arteríola eferente diminui e se torna um capilar. Vai pegar o que é importante para o sangue e vai secretar as coisas diretamente no nosso néfron, gente, certo? Então, o néfron filtrou, tá, gente? Revisando. Tem um filtrado. No túbulo contorcido proximal, eu vou reabsorver. Vou absorver algumas coisas, gente. O que eu vou absorver? A água, gente, sais minerais, tá? Glicose, aminoácidos. Eu vou reabsorver, gente, no túbulo contorcido proximal. Água, aminoácidos, glicose, tá? Certo? Entenderam essa parte? Tá, gente, assim, ó. Então, revisando, tá? Aqui na cápsula renal eu filtrei coisas, tá? Aqui no túbulo contorcido eu reabsorvi muita coisa, tá? E no túbulo distorcido, tá? Eu reabsorvi as secreções, tá? E aqui no final eu vou produzir a urina, ok? É basicamente isso. Lembrando, por dia eu filtro 180 litros, são filtrados do sangue, porém, por dia produzo apenas 1,5 litro de urina, certo? Mais de 99% do que é filtrado é o que? Reabsorvido, gente, tá? Então, essa parte do néfron seria basicamente isso, gente, tá? Bom, gente, agora a prof vai explicar para vocês a divisão do néfron, tá? E as suas funções, certo? O néfron é dividido como corpúsculo renal, tá? O corpúsculo renal, o túbulo contorcido proximal, que fica mais para cá, a alça néfrica, tá? Vão acompanhando a imagem. O túbulo contorcido distal, que é o que fica bem aqui no final, tá? E os ductos coletores, pessoal. Tá? Então, esses são as divisões, tá? Do néfron, certo? Então, gente, o corpúsculo renal, gente, lembrando, nele ocorre a filtração, tá? O resultado da filtração forma o filtrado glomerular, gente, tá? O que tem nesse filtrado, gente? Tem ureia, tem glicose, tem água, aminoácido, vitaminas, sais. Nos sais, principalmente o sódio. Tem ácidos graxos também, tá? Gente, uma observação. Hemácias e proteínas não tem no filtrado, gente. Tem tudo que a prof falou, menos hemácias e proteínas, ok? No túbulo contorcido proximal, gente, qual é a função dele? Reabsorção, certo? 100% da glicose, tá? Gente, não se encontra normalmente glicose, tá? 65%, gente, de água e sais minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, enfim, são reabsorvidos, certo? Gente, o túbulo contorcido proximal,
ele faz a excreção, gente? Sim ou não? Sim. O que ele pode excretar? Sais biliares, gente, tá? Sais biliares. Só isso, tá? Mas a principal função, que é o que vocês devem saber, é a reabsorção, tá? Ali, gente, a alça néfrica também está relacionada à reabsorção, tá? Uma alça é descendente, que é a que desce, que faz reabsorção de água, e a ascendente faz reabsorção de sais, gente, tá? Sódio, cálcio, entre outros, tá? Já o túbulo contorcido distal, gente, uma das principais funções dele qual é? Secreção, tá? Gente, lembrando que a secreção, gente, se sai do sangue direto para ele, é ativo, com gasto de energia. Pode ser potássio, pode ser ácido úrico, pode ser amônia, enfim, medicamentos também pode passar ali, tá? Além da secreção, ele também faz a reabsorção de água e sais minerais, tá? Porém, gente, no túbulo contorcido distal e também nos ductos coletores, a reabsorção de água e de sais minerais, gente, não significa que é só isso, tá? É uma das suas funções e uma das principais, que são feitas principalmente através de hormônios, certo? Os ductos coletores, gente, eles conduzem a urina produzida, tá, até os néfrons. Então, os ductos coletores, além da reabsorção, eles conduzem a urina produzida nos néfrons, certinho? Estamos entendidos nessa parte? Bom, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a urina e o ciclo da ureia, certo? Bom, gente, a composição da urina, tá? A composição da urina, gente, a nossa urina humana, 95% dela é água, tá? 3% é ureia e os outros 2% são outros, que pode ser ácido úrico em pouca quantidade, tá? Pode ter amônia, pode ter creatina, enfim, entre outros, tá? Mas em grande quantidade água e depois ureia. Então, seria isso, tá? O pH, gente, ele é em torno, a acidez da urina, ele é em torno de 6,2, mas ele pode variar de pessoa para pessoa, tá? Gente, por que eu coloquei urina amarela? Porque é uma curiosidade, tá? Gente, ela é amarela por causa da degradação da hemoglobina, que libera urobilina. Que é isso? A urobilina é a degradação da hemoglobina, gente. Então, conforme mais a gente bebe água, menos amarela ela fica, certo? Outra coisa, gente, amônia. Gente, a amônia, o ácido úrico e a ureia são os principais compostos nitrogenados, gente. São as excretas nitrogenadas que o nosso corpo elimina, gente, ou quer eliminar. Só que, gente, animais, eles eliminam mais ureia e pouquinho ácido úrico e amônia, gente. Já outros podem liberar mais amônia e outros mais quantidade de ácido úrico, tá? Então, isso varia muito de espécie, gente, certo? Já o nosso corpo escolheu eliminar em maior quantidade a ureia, tá? Mas na degradação dos aminoácidos, gente, por exemplo, assim, ó, o que faz a gente liberar mais ureia, mais ácido úrico e mais amônia? O que, gente? Quando a gente come muita proteína, tá? Carne, enfim, pães. Quanto mais proteína, mais ureia. Mais ureia a gente produz, tá?
e mais água a gente vai perder do corpo, tá? Quando a gente come, gente, grande quantidade de proteína, a gente produz no nosso metabolismo, no metabolismo humano, a gente produz gás carbônico e produz também amônia, gente, tá? Só que a amônia na forma estável, gente, tá? O nosso corpo, gente, não quer liberar a amônia em grande quantidade, gente. Por isso que a gente gasta energia fazendo um ciclo que a gente chama de ciclo da ureia, tá? Ou ciclo da ornitina, tá? Para quê? Para produzir ureia. Então, a partir da amônia e do gás carbônico, o nosso corpo faz citrulina, depois a citrulina vira arginina. A arginina vai ser o quê? Quebrada em ornitina, que vai liberar a ureia, e a ureia vai ser eliminada no nosso corpo, tá? Então, é esse o nosso ciclo, o ciclo da ureia, gente, certo? Aqui a prof colocou na imagem as ligações da ureia e do ácido úrico, tá? Que é bem interessante vocês saberem, pode cair em prova. Certinho? Bom, pessoal, nós falamos bastante, gente, até aqui sobre, né, o nosso sistema urinário, tá? E excretor. E falamos bastante sobre os rins, da importância dos nossos rins, né, nesse processo da filtração do sangue e da urina, tá? Pessoal, mas os nossos rins podem ser acometidos, tá? Por pela uma certa doença, podemos chamar assim, que são os cálculos renais, né? Todo mundo já ouviu falar, ou tem alguém na família, ou conhece alguém que já teve pedras nos rins, gente, tá? Mas o que são as pedras nos rins, gente? Então, assim, ó, os rins, eles são os principais filtros do nosso corpo, né? Então, todo o nosso sangue, gente, como a prof já falou, todo o nosso sangue passa nos rins, tá? A função principal dos nossos rins é filtrar, né? E eliminar a sujeira, certo? Então, tudo que tem a mais no nosso sangue é eliminado, gente. É eliminado em forma de urina. O que acontece, gente? Algumas pessoas produzem as pedras por excesso de mineral, gente. E o principal deles é o cálcio, tá? 90% das pedras nos rins são formadas de cálcio. Essas pessoas têm um excesso de cálcio, seja no sangue, seja na urina, gente, tá? E acaba com isso tendo uma concentração maior. Não é todo mundo, gente, tá? Não é todo mundo que vai ter, não é todo mundo que vai ter pedra nos rins, gente, tá? A grande maioria do pessoal, das pessoas, vai ter a pedra no rim, por quê? Porque é principalmente genético, gente, tá? Eu posso ter se o meu pai já teve, se a minha mãe já teve, enfim, se geneticamente alguém na minha família já teve, a chance de eu ter é grande, pelo menos 30%, tá? De chances de eu ter pedras nos rins, por exemplo, tá, gente? Então não é todo mundo que vai ter, mas é importante, porque pode ser que vocês tenham ou que as pessoas tenham, tá? Então não somente genético, mas principalmente, tá? Certo? Gente, as pedras lá no nosso rim, o nosso rim é um órgão duplo, gente, como na imagem, tá? Nós temos o direito e o esquerdo. A nossa urina desce pelos uretérios, gente, tá? E vai pra bexiga, certo? A hora que a bexiga enche, ela dá um sinal no cérebro lá e a gente sente vontade de urinar, né? Mas aí a pedra tá lá no rim, gente. Essa pedra tá lá no rim. Ela tá quietinha lá no rim, tá? Se a pedrinha tá quieta lá no rim, vocês não vão sentir nada, tá? Porém, gente, se essa pedra se soltar, ela vai descer o canal, gente. É aí que acontece a dor, é aí que acontece a crise, tá? Por quê? Porque aí acontece a obstrução, tá, gente? Então é basicamente isso que são os cálculos renais. Além, pessoal, da predisposição genética, além da alta absorção de cálcio,
O que mais que pode causar pedra nos rins, gente? O que mais que pode causar cálculos renais? A grande absorção de sal, de sódio e o baixo insumo de água, gente. Isso, juntando tudo isso, é certo que vai prejudicar os rins, tá, gente? Aí vocês pensam comigo, o que eu posso fazer para evitar os cálculos renais? Todo mundo já pensa em tomar muita água. Tomar muita água. Claro que tomar água, gente, ajuda muito, mas não é o principal, tá? No caso dos rins do cálculo renal, o bom, o correto é tu tomar água, mas o principal é tu urinar, tá? O certo é a gente urinar muito por dia, tá, gente? Urinar de 1,5 litro a 2 litros de urina por dia. Mas para isso você tem que tomar muita água, né? A gente tem que tomar muita água, tá? Uma pessoa de 100 quilos, gente, toma mais água. Uma pessoa mais leve toma menos água, tá? Então, o insumo de água é muito relevante, certo? A grande maioria dos cálculos renais, gente, consegue sair, consegue ser eliminados espontaneamente, gente, tá? Só que isso causa muita dor, né, gente? É aquela crise chamada de cólica renal, gente, tá? A dor vem, mas ela passa, tá? O importante é que quando o cálculo sair, a pessoa fica bem, tá? Agora, se for um cálculo muito grande, gente, aí é necessário uma operação ou um tratamento diferente, tá? Como uma cirurgia, um remédio. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Então, a prof explicou para vocês como funciona o nosso sistema urinário, que também é o nosso sistema excretor, tá? Porque ele produz a urina e tem as suas excretas. A prof explicou quais são as suas funções, como funcionam os nossos rins, como funcionam os nossos néfrons, que são muito importantes, tá? Como observação aqui, nós temos uma doença que acarreta os nossos rins, né, que são os cálculos renais ou pedra nos rins, tá? E como já é sabido por vocês, depois da nossa aula, tem as nossas atividades. Então, atividades de fixação de conteúdo, pessoal. Aqui 2 atividades de marcar, tá? Marcar a alternativa correta. E 3 atividades de responder. Então, no total, 5 atividades, pessoal. Então, espero que estejam todos bem, que vocês tenham uma ótima aula e espero receber a atividade de todos vocês, certinho, pessoal?